Olá, mais um encontro nosso, um bate-papo da Hostil Z, trazendo aqui Dr. Nathan Shetter, nosso geriatra, gerontólogo também, né? Tem uma especialização nessa área e é uma pessoa que tem muita experiência, né, nesse tema que nós vamos trazer, que é a autonomia e a dependência do idoso, né? As preocupações que os familiares têm relatado sobre a questão de estar o idoso sozinho ou o casal está sozinho em casa, como é que se lida, né, com esse novo quadro de mudanças, de maneira que há sempre uma pergunta, né? O quanto nós podemos ficar tranquilos em relação à rotina, ao dia a dia dos nossos pais, dos nossos parentes, sabendo que eles vão estar, como sempre, administrando as suas vidas, vão estar lá fazendo todas as suas atividades, saindo de casa, indo a banco, pegando o carro. Então, acredito que na sua clínica isso deve ser um fato recorrente e uma fala que é trazido, né, no momento da consulta. Então, por favor, doutor Natan, conte um pouco da sua experiência. Olá, Zeila, é, olá para todos que estão nos assistindo. Essa questão realmente do quanto é seguro, é confiável, é importante deixar um idoso sozinho em casa ou responsável por algum tipo de tarefa, isso é muito comum. É uma queixa que aparece demais no consultório, mesmo em hospitais. Enfim, é sempre uma pergunta muito grande que a família tem, mesmo o idoso às vezes tem, se consegue morar sozinho, se deveria estar morando sozinho, se quem o supervisiona é também um outro idoso, e isso é seguro, isso não é seguro, isso deveria ser assim ou não. Então, são dúvidas bastante importantes. E aí vem à tona essa questão da autonomia, né? Então, para começar, é interessante a gente dizer o que que é autonomia, né? Então, autonomia seria a capacidade da pessoa tomar suas decisões. E por conta disso, a gente muitas vezes acaba se deparando com a seguinte situação. Então, o idoso, ou a idosa, tem vontade de morar sozinho, tem vontade de, enfim, estabelecer uma certa atividade que seja profissional, seja dirigir, ou seja, manejar suas contas. E a gente precisa sempre avaliar se a pessoa tem condição de tomar essa decisão sozinha. Ou seja, se existe alguma condição que impeça essa pessoa de exercer sua autonomia, seja ela uma condição que é cognitiva, então a pessoa tem uma doença da memória, uma questão que afete a sua capacidade de tomar decisões, alguma doença psiquiátrica, uma depressão grave, uma demência, enfim, o que que faz essa pessoa eventualmente perder a sua capacidade de autonomia, né? E por mais que às vezes a pessoa sim ainda tenha alguma doença nesse sentido, é quando que essa doença impede essa pessoa de tomar algumas atitudes. Então, mesmo com alguns quadros demenciais, a depender da fase em que está a demência dessa pessoa, ainda é capaz de tomar algumas certas decisões. Com o caminhar da doença, isso não necessariamente é mais verdade. Mesma coisa para alguns quadros de depressão. A depressão é um quadro que pode eventualmente ser remitido, então, a pessoa pode tratar a depressão, né? Então, nesse caso, quando que a gente considera que a pessoa, uma vez tratada, é capaz de voltar a fazer seus afazeres, enfim, de forma mais independente. Então, esse limiar, né, essa fronteira entre o quanto a pessoa é capaz de tomar suas próprias decisões, de fazer as suas escolhas e de exercer seus papéis, é bastante complicada. E não tem uma forma de generalizar isso. A gente precisa realmente ver caso a caso e como que é a vida dessa pessoa. Então, se a pessoa não consegue mais exercer, por exemplo, uma independência financeira, ela precisa de auxílio, quem que vai ser essa pessoa que vai auxiliar? Qual dos filhos, ou qual dos parentes, ou se não tem filhos, quem que vai ser, né? Vão ser vizinhos, vão ser amigos. Então, quem que pode exercer essa rede de suporte, tá? Então, esses são dilemas que a gente está diante praticamente diariamente, né? Em pacientes que cada vez mais querem
exercer suas atividades de forma independente. A gente tem um crescimento enorme da uma população idosa que mora sozinha e faz os seus afazeres sozinhos. E quando existe algum tipo de limitação, você se sente tolhido, se sente muitas vezes enganado pela família, se sente abandonado, enquanto a família, por outro lado, se sente que está deixando o seu idoso às vezes desprotegido, às vezes desassistido. Então, onde está esse equilíbrio é bem parte do nosso papel. Exatamente, eu acho que você trouxe um outro aspecto, né, que é o aspecto desse sentimento de abandono, né? Porque mesmo que o idoso ou o casal ou aquelas pessoas que moram na casa estejam assim já assim são responsabilizados, né, pela sua vida, se sentem, né, querem continuar sendo esse adulto que às vezes é o chefe da família, né, o chefe ou a mulher que sempre administrou, né, toda a família, os filhos, e momentos em que há uma dúvida, né, se essa delegação dessa autonomia é vista como um afastamento, né. Tipo: "Ah, então eu estou aqui sozinho tendo que resolver tudo, e eu até queria um pouco mais de atenção", né. Então esse equilíbrio entre aquele que quer uma atenção e aquele que não quer que interfira, né, nas suas decisões, né, na sua no dia a dia, nas rotinas, né. Exatamente. Então, é uma história que eu acredito que tem a ver com como é que chega essa pergunta, né. Eu posso, deixar meu pai ou a minha mãe sozinho, né, ou eu devo frequentar mais a casa deles, ou eles devem vir morar comigo, né. Então a pergunta é essa. Depois abre um leque, assim, infinito de situações, porque caso a caso, né, o que que significa isso? E quando não tem para quem pedir ou para quem cuidar, que eu acredito que seja a questão mais complicada, né, ou então uma interferência inadequada dessa família. Então, a nós como profissionais da área de saúde, né, nós estamos quer dizer, qual é o papel que nós temos que ter nessa moderação, né? O que observar, como analisar esse quadro situacional, como poder falar sem ser invasivo na vida deles e ficar, de uma certa maneira, acompanhando os novos processos. O que que o senhor acha? Então, a gente tem várias situações em que eh, o problema vai surgir a partir de algum evento que é alarme, né, que dispara essa questão do será que não deveríamos ter uma supervisão maior? Então, por exemplo, um idoso que cai, por exemplo, um idoso que está tomando remédio de forma inadequada, ou que fez alguma bobagem com relação à sua vida financeira, caiu num golpe, né? Então, a gente às vezes vai ter esses eventos, né, alerta, esses eventos sentinela, como algo que desestabiliza, então, o status quo, a situação como ela estava antes, no sentido de a, a situação em que está, nossos pais, avós, enfim, conseguem cuidar de si próprios e está tudo bem. E aí um Uhum, deles cai, aí um deles acontece um desses eventos que a gente começou a falar agora, e aí o que que acontece, né? Então, e agora vai precisar ter algum tipo de mudança. Então, a primeira reação de filhos, né, de pessoas que estão preocupadas com isso, normalmente costuma ser algo bastante exacerbado. Então, assim, ah, caiu, acabou. Então não vai poder mais sair na rua, então agora vai ter que ter cuidador, a gente já estava, de certa forma, inseguro, queria que isso já tivesse acontecido, mas agora que caiu, agora já não tem mais o que fazer. Então agora não tem mais opção. Então essa é uma das reações que a gente costuma ver. Então, uma vez que aconteceu algum tipo de problema, a gente vai para um extremo, né? O outro extremo seria esses eventos acontecerem, né? Então, essa queda, esses golpes, essa tomada inadequada de remédios, essa negligência, às vezes, com alguma questão de higiene, enfim, e a família não está ciente, ou acha que é normal, ou acha que por conta dessa questão do idoso sempre ter sido independente, sempre ter cuidado da sua própria vida, então a gente não tem que interferir, né? Então, são esses os dois extremos, que é a intervenção absoluta e da nenhuma intervenção, né? uhum. Isso, em geral, essas opiniões assim mais extremas costumam gerar mais problemas, né?
Tanto porque aí sim a gente pode estar caindo no vício de ter, não estar intervindo numa situação que é importante. E o outro a gente está fazendo, está tolhindo, né? Está impedindo o idoso de exercer aí de forma mais completa a sua independência. Então, em geral, né, a melhor atitude costuma ser ter uma conversa franca, né, e aberta, né, com todos os envolvidos, no sentido de colocar, tanto para o idoso, né, como para a sua família, que houve essa questão, tá? Houve uma dificuldade, e se o idoso em questão ele está sentindo alguma dificuldade e que eventualmente ele possa precisar de ajuda. Então, a gente tem que oferecer as pessoas pedirem ajuda, antes de impor uma ajuda, entre aspas, né? Então, muitas vezes os idosos, eles conseguem reconhecer que agora já existem limitações, né? Então, que agora caminhar é mais difícil, agora manejar as contas do banco é mais difícil, e eventualmente eles podem querer ajuda. Eventualmente eles podem querer ser deixados em paz e que isso não vai mais acontecer se for um evento isolado. Mas Uhum, a abertura que a gente tem que dar é no sentido de fazer as pessoas falarem. Então, o idoso poder falar, né, aquilo que ele deseja, se seja isso receber mais ajuda ou não, e a família precisa poder falar de uma forma não conflituosa, óbvio, né, no sentido de expor, né, a sua preocupação. Olha, estamos preocupados porque isso aconteceu, a gente não gostaria que isso acontecesse de novo, a gente está preocupado, a gente gostaria, né, de manter a segurança acima de tudo. Então, esse diálogo é a coisa mais importante. O papel do profissional de saúde, além de intermediar esse diálogo, costuma às vezes ser o papel de fazer o diagnóstico, tá? Então, como eu comecei lá no começo a falar sobre diagnósticos em que fariam o juízo e eventualmente é, essa questão da autonomia serem prejudicados, então isso tem que ser mais uma das cartas para a gente colocar na mesa no momento dessa conversa. Então, se existe um diagnóstico de depressão, de demência, de qualquer limitação que assim seja, é, é importante que a gente coloque assim, olha, existe um complicador aqui, né? Então, chegar nesse acordo nem sempre é simples, exatamente porque tem muitos atores e nem uhum, sempre as partes chegam num acordo. Então, nem sempre o idoso, apesar de ter sido exposto a uma situação em que é, ele se está oferecendo risco, uhum. a solução que a família propõe é aceita. Então, aí passa-se por uma parte mais de negociação, mais do que qualquer outra coisa. Então, se a gente concorda que deve haver algum tipo de intervenção e o idoso não concorda, aí a gente precisa tentar achar uma solução em que o idoso esteja seguro, acima de tudo, isso é importante, mas que não haja esse sentimento de que ele está sendo traído, de que ele está sendo manipulado, de que a família está intervindo, está limitando, está tolhindo. Então, esse equilíbrio, uma vez tendo, enfim, todas as informações que a gente pode colocar para a família, pegando as informações e os sentimentos que a família traz, e o idoso traz, aí sim mora a real arte, né, de fazer essa combinação. Muito bem. E o que eu estou percebendo, né, que como isso seria um primeiro impacto, né, de por uma questão, né, de um agravamento ou de um acidente, então a ida, né, ao um atendimento, né, que pode ser um atendimento particular ou posto de saúde, é o primeiro passo. Eu acredito que o que vem depois é processo, né, quer dizer, qual seria a demanda, né, de que essa família retornasse para ir fazendo uma troca, um feedback de o que está acontecendo, mesmo que não haja acordo ainda, mas que isso é algo a ser, mais tem que ter uma aproximação maior, né. Então, assim, da preocupação de trazer novamente essa família, esse idoso ou só os idosos, para ouvir como é que está sendo, porque vai ser algo a ser construído com essa conversa com uma pessoa que é referência, né, com uma pessoa da área, como um médico que ele acredita, pessoas que podem, assistentes sociais também, que vão ali junto acompanhar esse processo, porque vai haver alguma alteração, e a alteração é complicada, ela não é de imediato, né.
as adaptações, elas vão ocorrer com essa aproximação da equipe de saúde, né. Então eu acredito que, não se sai de uma consulta ou de um encontro já com uma solução, eu acho que é algo que vai ser construído e a necessidade de cobrar essa volta mais frequente, mesmo que seja um pouco mais difícil, mas cobrar, porque é preciso esse olhar, né, de um serviço que está ali, preocupa com esse bem-estar ou com essa nova proposta familiar, né? Eu acho que, não sei, acho que você trabalha em vários hospitais, deve ter algum tipo de approach aí, né, para poder cuidar um pouco, né, dessa alteração que é complicada. Eu acredito, né, seria bom que fosse, né, que houvesse Não, é bem complexa e você citou realmente um profissional que nos é muito caro, que me ajuda bastante, que é o assistente social. Nesse caso, a assistência social dos serviços em que a gente trabalha faz muita diferença, especialmente nessa ponte, né, com a família. sim, até pode ir ao domicílio, entender como está, né, Exato. e usar os programas de saúde, né, de saúde em casa, enfim. Mas, o que acho que nós queremos transmitir aqui é que existe um primeiro momento e a palavra, né, do especialista é fundamental para avaliar a realidade, o que está acontecendo, e poder tentar contar com, às vezes, um ou outro, às vezes vem só o vizinho, né, para consulta junto com o idoso, não vem ninguém da família, né, e Sim, sim. poder fazer disso algo que tenha um acompanhamento mais aproximado. E justamente nós, da Hostil Z, temos essa preocupação de ser esse canal, né, de escuta, de poder compartilhar um pouco essa família, esse momento, esse processo, né, dessa proposta nova, né, de participação maior de pessoas dentro da casa do idoso, ou de maior frequência de pessoas que visitem, né, alguma alternativa para poder ajudar essa mudança, né, dentro assim, das condições que vão ficando um pouco mais, vamos dizer assim, vão se limitando mais, né, a questão do olhar, do ouvir melhor, ouve-se menos, vê-se menos, tem menos, né, a articulação, né, do motor, né, então tudo isso vai justificando uma nova proposta, né, e eu acho que nós aqui estamos aqui para contar um pouco para os nossos ouvintes e para quem tiver interessado em conversar conosco, de poder fazer toda essa negociação, esse ouvido, que eu acho que é isso que nós estamos aí para isso, né. Esse é o nosso objetivo, não é, doutor? Nosso doutor Com daqui certeza. da Hostil Z. Hum. Com certeza, o objetivo é realmente aumentar, quanto maior possível o diálogo, as conexões que a gente puder fazer com a equipe multiprofissional, com a rede de apoio desses idosos, quanto melhor isso for feito, com certeza a gente espera, desfechos melhores, né. Então eu acredito que nós passamos nossa mensagem, e agradeço muito que o senhor esteve aí disponível para a nossa conversa. E vamos nos encontrar em breve, né, para continuar conversando e trazendo, essas importantes, experiências que nós queremos compartilhar. Então, boa noite a todos, obrigada pela atenção, obrigada, doutor Natan, e até Obrigado, sempre um prazer. quer complementar? Sempre um prazer estar por aqui, acho que essas são discussões que são muito boas para todos e até a próxima. Então, até a próxima.